Então vamos iniciar a nossa segunda série de vídeos com em relação aos tipos de movimento. Só para lembrar, eu estou fazendo da seguinte forma: eu pego uma parte da apostila e trabalho ela até os exercícios. Então a primeira parte ela foi um pouco longa, tiveram 3 vídeos e mais um de exercício. E agora esse conteúdo é um pouco menor, então vamos fazer ele em um vídeo só. E no próximo vídeo daí fazemos os exercícios. Certo? Então imagine que vocês estão aqui numa pista e daí vocês percebem as indicações de marco quilométrico, né? Por exemplo, aqui marco 20 quilômetros e em algum certo ponto marco 50 quilômetros. Tá. Se vocês estão indo nessa pista aqui, o carro de vocês, e vocês estão indo para cá. Percebem que vocês estão no sentido crescente do marco quilométrico. Então eu posso falar para vocês que todo mundo que está vindo no sentido que vocês estão vindo está no sentido positivo. Conforme o tempo passa, mantendo a mesma velocidade, né, vocês vão percorrer uma distância maior. Do outro lado da pista, tem um outro carro aqui, ele está em sentido contrário de vocês. Esse carro aqui, ele está no sentido contrário ao que a gente combinou que é positivo. Então ele está digamos, o sentido dele é negativo. E de vocês aqui, positivo. Em física a gente chama isso de um deles é o movimento progressivo e o outro deles e outro carro está fazendo um outro movimento chamado retrógrado. Retrógrado. Movimento progressivo é aquele que está no mesmo sentido positivo, do eixo positivo. No caso, seria o carro de vocês. Então a velocidade dele é positiva. O movimento retrógrado, quem está fazendo é outro carro e está do outro lado. Como ele está no sentido contrário, a velocidade dele é negativa. Então a velocidade negativa. Então a gente pode dizer que esse carro aqui em cima tem uma, deixa eu ver aqui, não vou desenhar aqui, tem uma velocidade menor do que zero e o carro de vocês, troquei aqui. O movimento progressivo quer dizer o quê? Que ele tem uma velocidade maior do que zero. Qualquer número maior que zero, positivo. Já o carro do outro lado, ele tem um movimento retrógrado, então a velocidade dele é menor do que zero. Certo? Outro tópico da apostila é transformação de unidades. Na outra série de vídeo nós trabalhamos um pouco com velocidade média, né? E lá a gente aprendeu a velocidade em quilômetro por hora, mas ela também pode ser trabalhada em metro por segundo, que é o padrão no Sistema Internacional de Unidades. Então nós temos a velocidade em
quilômetro por hora, ou ainda a velocidade pode estar em metro por segundo. Claro, existem outras, tá? Por exemplo, a da luz, que a gente chama de c, que é uma constante, a gente costuma falar ela, expressar ela em 300 mil quilômetros por segundo. Ou então a velocidade de um caramujo, por exemplo, eu posso botar tal valor e centímetros por segundo. Posso falar que a velocidade de um caramujo é 1 centímetro por segundo. Fica mais fácil de entender. Mas para móveis, carros e móvel no geral, a gente usa ou quilômetro por hora ou metro por segundo. Qual a relação entre essas duas unidades? Tem várias maneiras de vocês, digamos, entenderem esse conceito. Para mim, o que é mais fácil é que 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. Para mim, é o melhor método. 1 metro por segundo é 3,6 km por hora. Na prática, então, significa o quê? Se eu tenho um valor em metro por segundo e eu quero transformar esse valor em quilômetro por hora, como 1 metro por segundo vale 3,6 km por hora, então para mim é mais fácil multiplicar o valor em metro por segundo por 3,6. Obviamente, se eu quiser fazer o contrário, transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu faço o seguinte: divido por 3,6. Então, se eu der um exemplo aqui, deixa eu ver, eu tenho aqui 72 km por hora para transformar em metro por segundo. Olha, estou em quilômetro por hora, quero chegar no metro por segundo, então olha que eu vou aqui por baixo, dividindo. Então fica 72 dividido por 3,6, que vai dar 20 metros por segundo. Ou então, tenho uma velocidade de 10 metros por segundo, quero transformar ela em quilômetros por hora. Olha, se eu estou aqui no metro por segundo e quero chegar no quilômetro por hora, eu vou aqui por cima, multiplicando. 10 vezes 3,6, 36 km por hora. Tá, questões bem simples, tá? Movimento progressivo e movimento retrógrado. Movimento progressivo é quando o móvel está no sentido positivo do eixo, e a velocidade dele é positiva, então. Movimento retrógrado, quando o móvel está no sentido contrário do que a gente combinou que é positivo. Então a velocidade dele fica negativa. Então, a transformação de unidades, quilômetros por hora e metro por segundo. Se eu quero transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, faço 1 vezes 3,6. O contrário, quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Certo? Por essa aula é isso. Na próxima fazemos uns exercícios.